Boa noite a todos. Boa noite. Espero que estejam todos bem, né? É uma satisfação estar aqui hoje, trazer um pouquinho do conhecimento, falando ali o que a irmã já colocou ali, né, sobre a nossa paciência durante a nossa jornada aqui na Terra, porque estamos aqui para evoluir, né? É o que traz hoje aqui o assunto do Livro dos Espíritos, né? Capítulo 189 até o 196, falando da transmigração das almas. Aí a gente pergunta o que é essa transmigração, né? É o processo que se dá, né, de um lugar para o outro, ou de um planeta para o outro, onde a gente vai adquirir conhecimento, evolução. Então a gente está aqui para evoluir. E esse é o objetivo, né, da nossa alma, do nosso espírito, sempre alcançar a perfeição. E o planeta Terra, ele é uma espécie de laboratório, onde a gente vem aprender através daquilo que a gente não conseguiu aprender lá nas outras vidas. E às vezes trazemos as mesmas imperfeições, os mesmos erros, para poder sublimar, né? Para poder consertar. Porque as leis de Deus, elas nunca mudam, né? A gente pode ver as mudanças tecnológicas, a gente vê a mudança da humanidade, mas as leis, elas são sempre as mesmas. Então, existem várias as leis divinas, né? Então, a gente está aqui para isso, para a gente acertar e se tornar perfeito, né? Então, a gente vai para a primeira pergunta, que é: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Aí aqui diz que não, né? Não, porque para o espírito, como para o homem, também há a infância. Assim como existe a infância, né, do homem, existe essa infância da alma, onde ela vai adquirindo conhecimento e compreendendo as leis divinas, ela alcança esse grau de evolução. Então, existe, né, esse percurso, né, existe essa caminhada para que a alma faça, né? Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência, pouco a pouco, se desenvolve. Então, para algumas almas, elas cometem alguns erros, mas elas não têm muita consciência dos erros que elas cometem, porque ainda não tem ali um certo grau evolutivo. A partir do momento que ela vai tendo conhecimento e ela vai tendo entendimento de que se eu faço algo para alguém, aquilo se volta contra mim, aí ela já começa a frear, né? Ela já não vai ali meter os pés pelas mãos, como a gente chama. Então, aí a gente vai tendo consciência de que se eu fizer algo, eu vou ter que arcar com as consequências e o retorno daquilo que eu estou cometendo perante as leis, né? As leis, elas permanecem sempre em cada encarnação, né? Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Aqui a pergunta, né? O da infância, na vida corporal. Seria, está comparando, né? Então, assim, quando no seu primeiro estágio da alma, assim, né? Que Deus cria, né? Simples, ignorante, para que a gente vai adquirindo, né? Os nossos conhecimentos. O da infância, na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Então, aí ela começa a adquirir, né, o conhecimento através das experiências. E, às vezes, o que atrapalha é quando a alma ela nega aquilo que ela tem que assumir, né, que é o compromisso dela. E, às vezes, escolhe um atalho, né, mais fácil, e aonde a coisa fica mais complicada, né? Então, aceitar os nossos desafios, né, sabendo que a gente tem condições de fazer corretamente perante as leis, né, que as leis, elas são assim, né, são perfeitas, né? Aqui pergunta assim: as almas dos selvagens são almas do estado da infância? Aí ele diz que tem infância relativa, quer dizer que não é uma coisa definida, né? Não quer dizer que são infância, porque muitas vezes aqui, o que são os selvagens, né? Que fala que na época de Kardec existia aquelas tribos mais selvagens, né? Então ele chamava aquelas tribos que não tinham conhecimento de selvagem. Mas hoje a gente percebe que tem muitas tribos indígenas que já têm tecnologia, que já têm conhecimento, que já inclusive já são formados, já são até advogado, médico. Então as coisas mudaram muito
da época de Kardec para cá, né? Então a gente não dá para dizer que todos os índios são selvagens, né? Então aqui diz que como ele mesmo disse, né? Da infância relativa, quer dizer que não é uma coisa específica, né? Pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutre paixões. O que são essas paixões, né? A gente pode confundir a paixão como algo que já é a próxima pergunta, né? Que diz assim, ó, então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Aí diz que sim, desenvolvimento sim, mas de perfeição não. Não quer dizer que eu tenho paixões que eu estou bem desenvolvida. As paixões, ela é inerente à nossa personalidade. Então, a gente tem paixão por algo. Eu tenho paixão pela doutrina espírita, eu tenho paixão por pintura, eu tenho uma paixão, né, por alguma coisa. Isso me motiva a fazer algo, né? Só que tudo dentro dessa paixão, eu tenho que entender que eu tenho um livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é, né, mais ou menos, porque ali junto com as minhas experiências eu já trago uma bagagem daquilo que eu deixei de fazer, né, ou os erros que eu tenho que acertar. Então é um processo onde eu tenho que ter muita cautela a cada passo e a cada escolha que a gente faz. Isso vai reverberar lá na nossa vida futura. Aí as pessoas dizem assim, por que eu faço tudo tão certo e eu não vejo um resultado positivo disso que eu faço, né? É porque talvez em vidas passadas a gente ainda não fez bem certinho, né? Então eu tenho que me esforçar nessa para que na próxima ela venha melhor, né? Fazendo como? Se perdoando o outro, né? Dentro do que a lei realmente pede, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é uma das leis, né? Então, se a gente já amar a Deus, já é um grande passo, né? Então, as paixões são sinal de desenvolvimento sim, de perfeição, porém, não. São sinal de atividade de consciência do eu, porquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, é como se fosse a semente, né? Digamos que a gente tem que ser uma grande árvore, mas aí no estado primitivo a gente ainda é uma semente. Uma semente que aos poucos ela vai, né, precisar dos nutrientes que ela necessita para gerar aquela árvore, aquele ser perfeito, né? Então, são processos que a gente tem que alcançar, né? Nós temos que conquistar esse progresso da alma, né? Então, esse é o caminho, né? Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e se tornar espírito puro, sem passar por degraus intermediário? Diz que não, porque isso se dá gradativamente, né? Então, a gente vai ter que conquistar essa evolução, né? Nós vamos ter que conquistar, né? Ser espírito bom, ser espírito do bem, né? Aí diz que não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis, quer dizer que nós não compreendemos ainda o que é essa perfeição. Enquanto seres humanos encarnados, ainda nem sabemos o que é a perfeição. A gente não faz ideia de como é que vive um anjo, um arcanjo, né? Um ser de luz, né? Então, a gente não tem esse entendimento enquanto ainda seres encarnados. Poderá ser perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena. Então, nós temos um limite, né? Nós temos esse limite que nos mantém nesse nosso estágio, porque ainda não evoluímos o suficiente. Mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. Então, isso que acontece com o nosso corpo, a fase da infância, adolescência, isso se passa também com o amadurecimento do espírito, da alma, no seu processo evolutivo, né? Então, é assim que funciona, né? Então, a gente olha para as pessoas e diz, essa alma é bem evoluída, a gente não tem como saber. Porque não é o grau, né, da pessoa ali, não é a parte social ali que vai
definir se aquela pessoa é evoluída ou não. Às vezes o mendigo está num processo de evolução muito maior do que uma pessoa que pode ser um presidente, digamos assim, né? Também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescência. Então, assim, né? Tudo tem que passar, né, pelos seus ditames ali. Demais ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiantar no outro, para atingir o extremo superior da escala. Então, assim, né? As pessoas dizem assim, mas a pessoa é muito inteligente. Mas não basta ser só inteligente. A inteligência vem, né, da ciência, dos ensinamentos, né? E a moral é aquilo que o ser, ele atribui, né, perante o que ele faz perante as leis divinas. Então, assim, moralmente, se eu fizer algo, aquilo que eu estou fazendo dentro da lei divina tá perfeito, essa é a parte moral, né? Não ferir o outro, não agredir, não invadir o espaço do outro. Essas coisas têm tudo a ver com moral. Os vícios, né? A pessoa pode ser muito inteligente, é cheia de vício, ali moralmente ela não está evoluída, porque aqueles vícios impedem que ela faça o processo da forma como tem que ser, né? Aquilo que o Cristo já disse, né? Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Mas ele ensinou ali o caminho, né? Através da nossa descoberta, isso é muito interno, né? Nós fazer essa avaliação sempre dentro de nós, né? Eu estou indo na direção certa, é isso que eu estou fazendo, está de acordo com as leis divinas? Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longa e penosa lhe serão as provas que se seguirem. Então, na medida que a pessoa vai galgando esse processo de evolução, as penas já não vão ser tão difíceis. Já não vai passar por prova tão difícil, porque ali ele já entendeu, né, que ele pode fazer o bem sem precisar passar por sofrimento tão atroz. O sofrimento tem a ver com aquilo que eu acabei fazendo com o outro, ou com as leis divinas, né? Aí gera um sofrimento, gera uma doença, gera um karma, né? Os karmas são isso, os karmas são os débitos que eu deixei de fazer, fiz de forma contrária às leis, né? Pode, ao menos, o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos preenche de amarguras, com menos amargura, digamos assim, né? Sim, sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidado permanece sempre no mesmo ponto, mas usando essas diretrizes, né, dentro das leis divinas. Então, eu posso amenizar o meu sofrimento se eu cumprir aqui com a minha tarefa, né? Aquilo que eu tenho que fazer diante das leis, né? Como diz aquela frase, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito, né? Aí a outra pergunta é assim: pode um homem nas suas novas existências descer mais baixo do que esteja na atual? Descer nunca retrógrada, né? Aquilo que ele adquiriu até ali, ele não perde. Como espírito, como alma, ele não perde. Ele adquiriu conhecimento espiritual ali dentro da lei, aquilo ele não perde. Ele pode até vir numa encarnação muito difícil, até perde às vezes para passar por provas difíceis, para dar uma caminhada mais rápida, né? Mas o que ele adquiriu como experiência de alma e de espírito, isso ele não perde, tá? Com relação à posição social, sim, mas como espírito, não. Então, ele pode ter sido um rei. Depois eu até quero contar uma história que tem aqui no livro do Céu e Inferno. Ele como rei, numa vida, mas ele pode vir depois como um mendigo. Mas ele não perdeu ali o que ele adquiriu, né? De conhecimento de alma ali, né? Os processos da alma dele, ele não perde, né? A outra pergunta: é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Isso não, porque não tem sentido, né? Um homem, uma alma de bem, pegar o corpo de um marginal, porque não tem sentido isso, não faz sentido dentro das leis, né? Não visto que não pode degenerar, aquilo que eu já acabei de falar, então ele não pode regredir, a alma não regride, ela fica estacionada ali, né? Ah, não vou fazer nada, mas o que ela aprendeu, então ela não perde.
A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Isso sim, se ele se arrependeu profundamente do que ele fez. Mas não vai impedir de ele passar pelos processos dele ali, kármico, né? Aí isso depende muito ali do que os espíritos, né? O que a lei vai definir para ele, né? A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominada pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Tipo assim, aquele que diz assim, eu vou aproveitar a vida, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois, a evolução deixo lá para outra encarnação. É um absurdo a pessoa pensar dessa forma, porque ela não está aqui a passeio, né? Ninguém está aqui a passeio. Nós estamos aqui para nos tornar perfeito. Esse é o caminho evolutivo. E aquele que estaciona, pode ser que na outra encarnação ele vai ter que fazer exatamente tudo aquilo que ele deixou e mais aquilo que ele tinha que fazer. Fica acumulando, né? Acumulando tarefa. E não faz sentido a pessoa agir dessa forma, né? Aqui diz assim, aquele que assim pensa, em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. A própria consciência dele repele isso, né? Semelhante à ideia, induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivesse empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos, de fato. Um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. Então, o sentimento oposto a esse trará a ele a sua nova existência. Então, quando nessa vida ele pode até ter essa ideia, agir dessa forma, só que quando chega lá tudo se esclarece, daí ele vê o tempo que ele perdeu, né? É igual a pessoa está no 2º ano e aí ela diz, eu não vou para aula, não quero ir para aula, não vou aprender nada, nananã. Aí na próxima, quando chegar no final do ano, ele vai ver o boletim, o professor diz que ele vai ter que repetir de ano, vai para o 2º ano de novo, e ele não pode ficar parado ali, porque os outros já seguiram adiante, já estão lá na frente e ele ficou ali naquilo. E é a mesma coisa que acontece com a alma, né? Quando ela deixa de fazer o que ela tinha que fazer. Aí ela fica como esse aluno retardatário, né? Que chama, né? O oposto a isso trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa é a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Então, vai depender muito, né, da nossa vontade, né, de eu querer muito, né, não ficar aqui perdendo tempo, né? A outra pergunta é assim: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se e não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Sim, exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao acabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tende. Então, realmente, né? A gente não faz ideia de quantas encarnações a gente já deve ter passado, né? Por quantas experiências difíceis, quantas a gente já provocou, já matou, sei lá. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas por que estamos aqui? Então, a situação que a gente está vivendo hoje é exatamente aquela que a gente deveria estar. Mas não está muito legal. Então, o que eu devo fazer para que eu possa melhorar, né? Talvez o resultado não venha imediato, mas na próxima existência, com certeza, né? Vai se melhorando, né? É o corpo que flui sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que flui sobre o corpo? O espírito é tudo, o corpo não é nada. O corpo é a vestimenta do espírito, né? Então, é a ferramenta que o espírito usa, né, para se movimentar aqui, né?
Então, o corpo, realmente, o teu espírito é tudo, o teu corpo é sempre veste que apodrece, aí, né? Essa é tudo, né? Então, aqui são as perguntas e a resposta, né, que foi trazida do livro, né? Para quem quiser se aprofundar mais, né? É do capítulo 189 e 196 do Livro dos Espíritos. Então, ali dá para se aprofundar um pouco mais sobre tudo isso, porque isso tem muito a ver, né, com o nosso processo evolutivo. Então, a história que vou contar, que eu achei muito interessante, que tem muito a ver, né, com isso que a gente falou, que aconteceu, né, na França, numa cidade chamada Baviera, em 1850. Quem quiser depois também ler, na página 372, é Max o Mendigo. Era um senhor que nasceu numa sociedade, num lugar muito pobre. E quando ele chegou, ele vivia assim, no campo, vivia fazendo alguns trabalhos, né? Quando ele chegou aos 40, 50 anos, ele teve uma doença, não pôde mais trabalhar. E ele teve que mendigar. Aí ele mendigava e as pessoas vinham, ajudavam, e tinha um castelo nesse lugar que a pessoa cedeu ali, né, a parte onde moravam os animais, para que ele ficasse ali, dormia ali, durante o dia ele mendigava. E as crianças chamavam ele de conde, seu conde, ou Max o mendigo, ou Max o conde. E aí ele tinha aqueles sonhos que, numa outra época, ele se via dentro do castelo. Ele sempre sonhava com isso, né? Que ele fazia parte do castelo. Ele se desdobrava à noite e ele conhecia todo o castelo, e ele lembrava daquela vida que ele tinha. E uma das moças que moravam no castelo teve um sonho, né? Depois que ele faleceu, né? Aí ele morreu, e aí ele entendeu por que ele teve que passar por aquela experiência de mendigo. Ele era, de fato, um conde dono daquele castelo, onde ele se abrigou ali para não passar frio, né? Ele foi um conde lá na época, né? Antes de 1800, só que ele viveu só para ele, egoisticamente, né? Então, tudo que ele tinha uma vida uma vida muito abastada, né? Tinha tudo que ele queria, então ele vivia como um bom vivant. E ele tratava os funcionários dele como fosse animal. Ele não era uma pessoa boa. Ele não era considerado uma pessoa. E quando ele faleceu, fizeram um ótimo velório ali, só que ninguém fez oração para ele. Ninguém rezou por ele. E quando ele chegou no mundo espiritual, ele caminhava numa estrada sem fim e não aguentava mais. Eu acho que ele ficou muitos anos ali, como uma alma, né? Sem ter um lugar para ir, sem ter alguém que rezasse por ele. Aí essa moça um dia fez oração para ele. Quando ele, né? E ele recebeu essa oração, então ele disse que aquilo ajudou muito. E ele ouviu, né, a voz de Deus dizendo para ele que ele estava passando por aquela situação por conta daquilo que ele tinha feito. Aí ele pediu para Deus que ele viesse numa outra vida, onde ele tivesse, né, não tivesse nenhuma necessidade, que ele passasse por todas as experiências com muita dificuldade, para ele, né, dar um salto na evolução dele. Aí ele vem, aonde que quando ele encarna, ele passa por esse processo, ele vem numa vida bem difícil, fica doente, aí ele morre, né, como um indigente ali, mas ele era morador daquele castelo. Então, assim, a alma dele evoluiu quando ele tinha muito dinheiro? Não. Ele só foi evoluir quando ele percebeu que tudo que é feito para alguém, ou quando eu abuso, né, dos bens que eu tenho em prol do meu egoísmo, eu também crio um processo, porque aquilo que Deus nos dá, um dia ele cobra, né? O que é que tu fez dos bens, ou dos talentos, ou dos dons que tu teve, né? E aí a gente deixa aquilo ali, né, congelado, ou egoisticamente, usamos egoisticamente só para nós, esquecendo da necessidade do outro, e isso gera essas situações, porque a alma vem para cá para servir, né? Ela veio para servir a quem? Ao plano divino, aquilo que o Cristo fez, né? Na encarnação dele aqui na Terra, ele só estava a serviço do outro, sempre a serviço do outro. Mas como é que eu vou servir? A gente pode servir em pensamento, desejando bem, né, para o outro, fazendo oração. A gente pode servir de todas as formas, não tendo nenhum pensamento negativo, que a gente chama, a gente já está contribuindo, porque o nosso pensamento, ele cria uma atmosfera no planeta, gerando ali
Energia para guerra, energia até para gerar tempestade, são a nossa energia psíquica, que nós somos criadores, né? Nós geramos essas coisas. Então, assim, não pensando negativo e estando internamente em oração e com Deus e perguntando, né? Como eu devo servir, de que forma eu posso servir, sendo mais gentil, aquilo que ela leu, né? Tendo mais paciência, mais tolerância com o outro, né? Com os outros, porque existem esses graus diferentes de evolução de espíritos e de alma, que uns já alcançaram uma certa paciência, e outros que não. Que eles querem ser o primeiro sou eu, depois o outro fica para trás, e aí a gente ali tem que olhar aquilo tudo como realmente sala de aula, né? Uns estão mais acima, outros mais abaixo, e a gente tem que ter paciência diante disso tudo. Principalmente agora que a gente está vivendo um momento muito crítico, né? Que a transição planetária, ela está muito ali, né? Cobrando de nós a nossa tarefa espiritual, né? É como se fosse assim a última hora. Dizem que na Terra não vai haver mais encarnação de espíritos rebeldes, aqueles que vêm causar problema, né? E atrapalha aqueles que querem evoluir, não vai ter mais. Então vai ter essa transmigração. Vão ser levados para um outro planeta e lá eles começam tudo do zero, primitivo mesmo. Vão ser primitivo, que é a pessoa que quer brigar, que quer criar revolução, ela vai para um lugar onde isso é permitido. Então nós temos que fazer a nossa parte, né? E se perguntar mesmo, como eu posso servir, como eu posso colaborar com o processo que está acontecendo no planeta? A impressão que dá é que as pessoas deram uma esfriada, né, em relação ao cuidar do outro, ficaram mais fria em relação ao amor, né? O amor que o Cristo fala, né, que é o amor incondicional. Porque o bem que eu faço para mim, né, tem que ser o do outro, não só olhando, porque a gente não caminha sozinho, nós, né, marchamos juntos, a humanidade inteira caminha junto, né? Então nós temos que fazer essa reflexão, como eu posso contribuir, né? Eu acho que deu a minha hora, né? Então é isso. Então essa história aqui, ela é bem interessante, ela é bem comprida, tá? Eu só dei uma resumida. Aí depois, olhando essa história, lá para dentro, o céu e o inferno, tem outras histórias ali, o que aconteceu, né, com pessoas que geraram problemas, assim, né? Então tem uma história de um homem, que ele era até um homem bom, ele era espírita já na época, né? E ele estava trabalhando com essas caldeiras de fogo derretido, acho que alguma coisa com alumínio, ferro, e aquilo virou em cima dele. E ele se queimou inteiro. E ele ficou 12 horas, ele ainda foi à casa dele, deixou tudo bem organizado, deixou tudo pronto, porque ele sabia que ia desencarnar, porque não tinha como voltar. Mas ele sabia que dentro dele ele tinha que passar por aquilo. Quando ele chega no mundo espiritual, ele descobre que quando ele estava na Inquisição, ele condenou uma menina de 12 anos. Essa menina parece que inventou alguma coisa, não sabe, não conta direito, né? E aí ele fez o quê? Ele foi lá e condenou a menina na fogueira. Só que os carrascos não quiseram fazer porque era uma criança. E ele mesmo tomou a decisão de ir lá e queimar a menina. Aí ele teve que passar pela mesma experiência do fogo. Sentiu ali o que ele... Aí tem outras histórias de um que foi enterrado vivo. Ele teve uma doença que parecia que estava morto e não estava. Quando chega lá, aí uma mulher pede para abrir o caixão. Quando chega lá, porque é por causa de um medalhão que foi junto, descobriram que depois de 8 dias que ele estava vivo, que ele lutou muito. Aí pediram para chamar o espírito dele, né, se era permitido, né? Acho que era São Luís que dá permissão, né? Disse que sim, que ele podia explicar, até para as pessoas entenderem que ele, numa outra vida, enterrou a esposa dele viva. Ela até já tinha perdoado ele, mas ele precisava passar pela experiência para ele se quitar a dívida, né? Então, quando a gente for pensar alguma coisa em relação ao outro, a gente tem que sempre entender que aquilo que eu penso sobre o outro, eu estou apontando para mim mesmo. Quando eu julgo alguma atitude de alguém, a gente tem que cuidar muito, porque a gente cria hábitos. Nossos pais faziam isso, nossos avós, a gente tem mania de falar, a vizinha assim, fulano, ficou magra, ficou gorda, aquelas coisas. Mas isso são hábitos.
E quando a pessoa chega, ela já tem uma tendência a ir reclamar e falar, a reclamação, né? Reclamar daquilo. Então a gente tem que cuidar para que a gente não entre nesses hábitos. São vícios mesmo. É de comportamento, né? Eu sigo no piloto automático. A minha mãe reclamava, o meu pai xingava, eu vou fazer igual a eles. Não, a gente pode fazer diferente. Cuidar, a palavra, ela tem um poder muito grande. E aqui diz também, né, que quando a gente nasce, a gente tem um anjo guardião, sempre do nosso lado, sempre nos ajudando. Então a gente pede para esse anjo, que a gente não vê, mas está ali, orientação, pede para ele mostrar qual é a minha atitude perante essa situação, como eu devo agir, não agir de impulso, né? A gente tem uma tendência de impulso. Se alguém fala uma coisa, já quer né, levar vantagem naquilo, e aí isso cria esses conflitos e esses karmas, né? Então a gente pergunta para o nosso anjo guardião como eu devo lidar com essa situação. Aí serenamente, né, eu faço uma prece. E aí, dentro daquilo ali, aquilo se dissolve por si mesmo. Então acho que a gente tem que tomar, né, as rédeas da nossa vida e assumir a responsabilidade por nós mesmos. Eu tenho responsabilidade pelo meu processo evolutivo, não esperar que o Salvador venha e me tire daquilo ali. É eu que tenho que dar o meu passo e fazer diferente. Usando as leis divinas, né? A lei que o Cristo deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Se alguém te bater numa face, ofereça a outra. Por que será que ele disse isso, né? Para a gente não revidar, para não criar os karmas. Lá na frente alguém vai ter que fazer isso. Então é isso, eu agradeço a todos vocês, e a gente está sempre aprendendo, né? Sempre é um aprendizado. Gratidão a cada um.